Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando e chegando com tudo, com as últimas informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo, com as últimas informações para você ficar por dentro de tudo, e tem muita coisa boa pra gente conversar, né? Mas enfim, tem um jogo acontecendo agora, nesse exato momento da gravação desse vídeo tá 0-0, mas no início, antes da bola rolar, meus amigos, já estava rolando uma confusão na chegada do ônibus do Vasco para o jogo entre Vasco e Atlético Mineiro, que é outra decisão do outro lado, que vai definir, né, o primeiro finalista para a decisão da Copa do Brasil de 2024. Teve ali, rolou gás, spray de pimenta, tudo e muito mais, mas enfim, é decisão. Pior que a confusão ali, né, torcedores do Vasco mesmo, causando a maior confusão. Amanhã tem Mengão queridão, e o Flamengo daqui a pouco vai saber qual será o primeiro finalista, né? Amanhã o Flamengo vai decidir do outro lado com o Corinthians. Quem vai? Flamengo, Corinthians, que vença o melhor. Mas óbvio que nós vamos torcer pelo nosso mais amado e mais querido Brasil. Hoje, dia 19, está completando 2 anos. 2 anos, justamente em cima do Corinthians, que o Flamengo conquistava com aquele gol de pênalti, o último de pênalti de Rodinei, né, que foi para as penalidades máximas. O Dorival Júnior era o técnico. 2022 agora, Flamengo em cima do Corinthians. Primeiro jogo foi 1-1, segundo jogo, né, primeiro jogo, perdão, foi 0-0, segundo jogo foi 1-1. Nas penalidades máximas, Flamengo 5-6 nos pênaltis. No dia 19/10 de 2022, o Flamengo conquistava a sua Copa do Brasil, mais uma Copa do Brasil. E amanhã teremos Corinthians, dessa vez pela semifinal, jogo decisivo, segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. Inclusive a lista de jogadores relacionados, o técnico Felipe Luiz promete fazer mudanças, promete ir com surpresa para esse jogo, tá? Olha só a lista de jogadores relacionados para essa partida, com os goleiros Agustin Rossi, Matheus Cunha e Diogo Alves. Zagueiros Fabrício Bruno, Léo Pereira, Léo Ortiz e Davi Luiz. Laterais Alexandro, Ayrton Lucas, Wesley e Varela. Já os nossos meias que foram relacionados e confirmados também, que ficaram de fora do jogo contra o Fluminense, foram relacionados Everton Araújo, Carlos Alcaraz, Alan, Eric Pulgar, Arrascaeta, Gerson, Matheus Gonçalves e Nicolás Dela Cruz. Atacantes: Gabriel Barbosa, Michael, Bruno Henrique, Gonzalo Plata e Lohan. Tá aí a lista de jogadores relacionados para esse jogo contra o Corinthians. O Felipe Luiz ainda não definiu um time. O Felipe Luiz promete fazer mudanças, tá, gente? Mudanças para esse jogo, principalmente em relação à última partida agora, né? Que ele vai ter de volta o Gerson, vai ter de volta o Eric Pulgar, vai ter de volta aí o Dela Cruz, que não foram relacionados para o jogo contra o Fluminense e vão agora ficar à disposição e posteriormente serão titulares absolutos para esse jogo contra o Corinthians, tá? Então vamos lá. O Felipe Luiz, ele vai deixar para definir a real escalação, a escalação oficial, só na preleção amanhã, no gramado da Neoquímica Arena, quando o Felipe Luiz, de fato, vai realmente divulgar a escalação oficial, será informada durante aí a preleção neste domingo. Mas como eu já tinha trazido aqui para vocês, o GE trouxe até aqui, né? Eu trouxe no último vídeo, o GE trouxe aqui a mesma provável escalação. Tomara que, né? Não sei se vai ser essa mesmo, não posso garantir a vocês, mas é o que foi trabalhado aí sobre o Felipe Luiz durante os trabalhos de ontem e de hoje, né? Com o goleiro Agustin Rossi, o Wesley pela lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar, Dela Cruz, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Esse deve ser um provável time, Henrique? Sim, esse deve ser um provável time. Lembrando, volto a falar, o Felipe Luiz ainda não definiu. Felipe Luiz deixa aí para tirar o coelho da cartola no último instante
antes da bola rolar. Está certo, o Felipe Luiz, está certíssimo o Felipe Luiz. Flamengo e Corinthians amanhã, 4 horas da tarde. Nesse exato momento está acontecendo o jogo entre Vasco e Atlético Mineiro. Até o momento da gravação desse vídeo, 0-0 ainda o jogo. O Atlético venceu o primeiro jogo e a decisão será amanhã também entre Flamengo e Corinthians, o outro finalista, né? Se falando sobre Corinthians, Hugo Souza será mesmo escalado contra o Flamengo. Essa informação que já apuramos. Inclusive, Hugo Souza, né, já disse sim ao Corinthians para poder continuar na equipe paulista. A informação foi trazida exclusivamente lá no Coluna do Flamengo, que trouxe o seguinte: Hugo Souza não pensou duas vezes para aceitar que o Corinthians exerça a opção de compra junto ao Flamengo. A diretoria paulista conversou com o staff para saber da vontade do goleiro. Ele quer seguir no Corinthians de forma definitiva. Boa sorte para o Hugo Souza, né? Boa sorte para o Hugo Souza aí. Vale lembrar que o Corinthians não fechou a compra ainda do Hugo Souza e terá que pagar a multa pela terceira vez para escalar o Hugo Souza contra o Flamengo. O Corinthians precisa desembolsar 800 mil euros para comprar 50% de Hugo Souza. Vale lembrar que agora vai ter que pagar a multa também, né? Mais uma multa que vai ser paga. Eu já falei isso aqui para vocês. Hugo Souza, se o Corinthians não pagar até segunda-feira, fica impossibilitado de poder comprar o goleiro em definitivo. E começa aí mais um débito com o Flamengo. Enquanto não quitar, fica aí realmente impossibilitado de poder comprar o Hugo Souza em definitivo. O zagueiro Léo Ortiz, ele concedeu uma entrevista ao GE e disse como se sente lidando com a pressão de jogar no Flamengo e como a torcida impacta nisso. Olha só, ele falou o seguinte: então é um privilégio estar aqui e você tem que colocar no mais alto nível para corresponder todo esse amor que se tem quando se vence e quando se conquista um título. E quando as coisas não dão certo, a pressão é do tamanho disso. Olha só, o Léo Ortiz, cara, eu nunca duvidei, o Léo Ortiz é muito Flamengo. A gente vê aí até nas comemorações, o Léo Ortiz é diferenciado de muitos que estão aí há muito tempo sugando o Flamengo e não fazem nada, absolutamente nada. Essa é a verdade, absolutamente nada. O Flamengo jogou no ventilador toda merda, é isso mesmo. Toda merda envolvendo os erros da arbitragem em jogos do Flamengo. A Flá TV exibiu inclusive um vídeo hoje ao vivo, tá lá na Flá TV, né? Eu subi um vídeo lá, tem pouco mais de 20 minutos, sobre um programa especial em análise aos erros contra o Flamengo e também alguns jogos que aconteceram de outras equipes com lances similares ao que aconteceu com o Flamengo, que para o Flamengo ninguém vê nada, mas para as outras equipes marcam com lances similares. Inclusive teve lance de Pedro que aconteceu contra o Fluminense, Davi Luiz, perdão, contra o Fluminense no primeiro turno. Teve Corinthians e Grêmio, lance idêntico, o árbitro foi lá e marcou o pênalti. Teve o lance do Corinthians, né, que foi a mão na bola lá, não deram o pênalti. Já contra já a favor do Corinthians deram o pênalti. É uma bagunça só a arbitragem. E o Flamengo jogou tudo no ventilador. Fez aí um pacote completo, um dossiê. E precisa, o que o Flamengo tem que fazer é apresentar a CBF. Só que eu acho que pela altura do campeonato, o Flamengo fez fazer isso aí muito tarde. Muito tarde, né? Pelas análises que foi fazer agora, fez muito tarde. Tinha que fazer antes. Agora, basicamente, o campeonato já foi pro brejo. Para o Flamengo já foi pro brejo. Essa é a verdade, gente. Essa é a verdade. Agora, os números de erros contra o Flamengo, não é chorando não, mas é um absurdo. É um absurdo. Um absurdo, realmente. Vocês vão lá na Flá TV, canal oficial do Flamengo, e vão ver lá o vídeo lá da análise. É um absurdo. São inúmeros erros idênticos. O árbitro vai lá, revisa, o VAR chama, analisa, vai lá e marca. É falta, é pênalti, é expulsão, é aquilo outro. Contra o Flamengo, não tem pênalti. Tem sim expulsão. Tocou, opa, expulsão. Contra o Flamengo,
É sempre assim. Sempre assim. Mas tem uma bagaça aí que fala que o Flamengo é ajudado da arbitragem. O Neto só fala besteira. Tá aí falando besteira que o Daron com mudança de data, tá tudo, não sei o que. Tá... Ah, pô, só fala besteira pela boca esses caras, meu irmão. Só fala besteira pela boca e o Flamengo tomando no ferro. O Flamengo tomando dentro. O Flamengo tomando na porrada. O Flamengo tomando em tudo. Mas é o Flamengo que é ajudado, né? Ajudado é um caçamba, rapaz. Caçamba. Deixa a gente revoltado, cara. Isso deixa a gente revoltado. Que o Flamengo faz o maior investimento, mas do outro lado a arbitragem safada fica prejudicando o Flamengo. Fica prejudicando o Flamengo. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Tomara que o senhor Anderson Daronco amanhã não venha interferir no jogo. Não venha interferir no jogo. A torcida do Flamengo tem que bater lá na porta da CBF. Bater na porta da CBF. Os dirigentes não vão cobrar, não vão ser severos. Faz vídeo, bota lá no canal. Beleza, mas tem que cobrar a CBF. Tem que ser assim. E ponto final. Bom, logo eu volto com mais informações pra vocês. Vamos seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações do nosso Mengão queridão. Daqui a pouco eu volto. Tamo junto. Forte abraço. Até mais.